apresentando aqui o podcast Mineiros Cast, certo? A gente vai falar um pouco aqui sobre o agronegócio e da sua importância. Estou com meus amigos que vou pedir para cada um deles estar falando um pouquinho deles, se apresentando e falar da importância do agronegócio para eles, o que eles pensam sobre o agronegócio. Léo, você pode falar um pouco para nós? Bom dia a todos, sou de Santa Isabel do Marinheiro, me chamo Leonardo. Venho aqui falar um pouco sobre a importância do agronegócio, que envolve globalmente o mundo, desde o pequeno produtor ao mais alto produtor, que vai conseguir ser um conjunto de atividades econômicas e em partes comercialmente. Agora vou direcionar aqui a pergunta para o Otávio. Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Otávio, eu sou de São Sebastião do Pontal. Complementando o que o Héricles falou, a gente está desenvolvendo esse trabalho, que é um podcast. O nome dá para ver Mineiros Cast, né? Que a maioria de nós temos o Flávio e o Léo, que é do estado de São Paulo, mas nós somos de Minas, entendeu? É um trabalho ministrado do professor Evandro. Sobre o agronegócio, eu acho que é uma coisa que engloba e alimenta praticamente o mundo inteiro e tem um grande significado que fica bem, até um pouco difícil, né? A gente definir o que seria o agronegócio, entendeu? Eu penso isso. Bom dia a todos, eu me chamo Luiz Ricardo, eu sou lá da cidade de Carneirinho, Minas Gerais, interiorzinho de Minas, né? Lá no Triângulo Mineiro. Então, o agronegócio para mim, o agronegócio hoje em dia ele é tudo, né? Assim, sem o agronegócio eu acho que a gente não consegue sobreviver. Desde o alimento, desde empregos, desde a parte financeira, tudo. O agronegócio engloba tudo. Não é só você ir lá, plantar, isso não é só o agronegócio. O agronegócio é uma coisa bem maior do que a gente imagina. E ele movimenta o PIB aí, né? A parte financeira aí, ele é bem movimentado. Então, para mim, o agronegócio é tudo. Bom dia, meu nome é João Vitor, sou lá de Carneirinho também. Para mim, o agronegócio ele é muito importante, por quê? Porque o produtor ele espera uma rentabilidade e a maioria também, tanto os pequenos como os grandes produtores, depende disso. Então, assim, o cara vai lá, faz a sua plantação, o que ele espera? Ele espera lucro. Então, para ele saber qual vai ser a lucratividade dele, ele precisa do agronegócio. Então, assim, o agronegócio, ele, como os meus colegas falaram, engloba tudo. Tanto pequenos produtores, tanto grandes produtores. E não é só o plantio, não é só a criação de gado. Engloba tanto da parte mais pequena que vem, até na parte maior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Flávio Canai, cidade de Fernandópolis. Talvez não tenha tanto conhecimento como meus parceiros aqui presentes, né? Mas eu sendo filho de produtor, acho que ainda tem uma base, né? Mínima talvez. E para mim o importante do negócio é o seguinte, né? É como eles falaram, né? Até um tanto difícil de definir, mas acho que é um tema bem simples. É basicamente assim, o motor do mundo, né? Sem ele a gente realmente não sobrevive, não tinha chegado onde chegou hoje, né? É isso mesmo. Bom dia, né? Vou apresentar de novo. Meu nome é Héricles, sou lá de Turama, cidadezinha também do interior, do lado de Carneirinho, no caso. Para mim, a importância do agronegócio, como o João também disse, é uma coisa para mim que atinge desde o básico, né, ao mais avançado, seja de pequeno produtor até nas grandes indústrias. Aproveitando também um pouco da fala do Flávio, questão do motor do mundo mesmo, né? Caso Deus me livre, como diz, o negócio chegar a parar, é uma coisa muito triste de acontecer e muito difícil. Então, para mim, ele é bastante grande, muito, até que o Otávio falou também, até difícil de explicar o significado, o que ele representa para nós. Mas é uma coisa bem grande, né? Até então, né, quando surgiu a pandemia, naquele período lá, né, uma das coisas que deu sustento, que movimentou o mundo, né, que não parou, né, e tem justa a frase que fala que o agro não para, foi o agronegócio, né, que manteve o Brasil aí. O Brasil e o mundo, né? Alimentando bastante pessoas. Mesmo com toda a crise, ele continuou mandando e sustentando. É uma coisa que, por exemplo, chegar a parar, falta uma comida, falta um petróleo, falta, como dizer, o básico de tudo. Falta e sobe na parte do mercado. Isso, sobe o preço. Lá em cima. Inflação vai lá em cima. Acho que não
tirar a importância do pessoal, eu acho que não disso, mas eu acho que nós temos tanta importância quanto os médicos, tiveram tanta importância quanto os médicos nessa pandemia, porque a gente alimentou, não tinha médico, não chegava comida no mercado, por exemplo. E às vezes a gente, tipo assim, assim, não tem um valor que é dado, né? O pessoal que trabalha nisso, que dedica a vida, né? Que trabalha de domingo a domingo, né? Sol após sol, que hoje em dia tá difícil trabalhar só, a pessoa tem que ter opinião, senão não fica não. Talvez a pessoa que, como diz, já chega, acha que tudo, como diz, nasce na prateleira do mercado, né? Acha que tudo vem dali, tudo tá fácil, a pessoa talvez não tenha esse conhecimento. Então, talvez até critica, até não apoia, assim. Mas não sabe, né? Como é que foi pra chegar até lá na prateleira, né? Quantas mãos teve que passar, né? Quantas pessoas que teve que suar, né? É igual aquela frase, né? Vaca não dá leite, né? Exatamente. Se o produtor não for lá agarrar, o leite não chega na mesa das pessoas. Não chega. Não só o produtor de leite também, tem os pequenos produtores, todo mundo, né? Então, talvez eles não tenham o valor que eles deveriam ter. Isso é complicado. João, fala um pouquinho sobre o planejamento no agronegócio. Bom, assim, o planejamento ele é uma parte crucial do agronegócio. Por quê? Porque com ele você vai ter base de tudo que você vai ter para frente. Vamos usar um exemplo de um produtor de gado de corte. O cara tem que planejar a raça que ele vai usar, o cara tem que planejar como ele vai adotar esses métodos, se ele vai mexer com cria, recria e engorda, se ele vai mexer só com recria e engorda, ou se ele vai comprar o gado para coxo, que geralmente é o que está mais acontecendo, né? Igual os preços, os meninos começaram a falar aqui agora, o preço, ele influencia muito o preço de mercado, mas não para. Por exemplo, hoje, vamos citar o exemplo, continuar o exemplo do gado de corte. O preço está baixo. O preço está muito baixo, está muito ruim, está muito complicado. Por quê? Porque os insumos, querendo ou não, eles não acompanham a arroba do gado. Então, por exemplo, o cara vai lá comprar uma ração. A ração vem milho, a ração vem soja, a ração vem micronutrientes, a ração vem tudo. Então, assim, os insumos continuam preço estável e a arroba do boi caiu. E agora o cara fez um planejamento com a arroba alta, agora ele vai vender o gado com a arroba baixa. E aí, como que ele vai fazer? Aí vai trabalhar complicado, né? Porque ele esperava uma lucratividade X, ele não vai receber essa lucratividade. E a maioria também agora estão desanimando. Onde lá na minha cidade, por exemplo, mesmo, vários produtores lá que eu conheço, que eu acho que a maioria também já chegou a ver, estão arrendando para cana. Estão arrendando para usina. Por quê? Porque ele não tem um estímulo para continuar nisso. Ele não tem uma coisa que dá vontade dele fazer isso igual tinha antigamente. Igual, o cara cria um boi, põe um boi no coxo, o cara gasta um valor absurdo para fazer ele, para mandar ele embora. E quando ele manda embora, esse valor às vezes chega a nem bater no valor que ele gastou no boi. O custo dele, né? O custo, ele não chega a bater no custo do boi. Então eu acho que a pessoa desanima. A pessoa desanima de criar um bezerro, porque o bezerro não está valendo mais nada. Então assim, eu acho que planejamento ele é essencial. Só que depende de várias variâncias, né? Como você teve o exemplo do boi, você não tem nem então, o exemplo da soja. O cara faz um planejamento de colher tantas sacas de soja por hectare e vender a preço X. Se ele não trancou o mercado, a soja baixou, esse planejamento que ele fez já não está valendo mais. Esse planejamento dele, ele não vai ter a rentabilidade que ele esperava. Tudo na ponta da caneta. Tudo na ponta da caneta e tem as variâncias, né? Igual os preços de mercado. Mas é um investimento, né? Que cada pessoa tem um investimento de alto risco, né? Que a pessoa acaba fazendo. A pessoa tem que fazer na ponta do laço mesmo, como o Luiz falou, e fazer tudo certinho, para saber se vai ter realmente retorno lá na frente. Tem que fazer ele esse saber o retorno, acontece igual ele falou, quebra, né? E se ele quer dar bacana. Se não ter um planejamento também, pode ser, como disse, falando, feito um ditado popular, um tiro no escuro que você está dando. E o planejamento também, se for uma empresa assim, que tem um potencial de, por exemplo, ele tranca a bolsa. Vamos usar o exemplo do milho. O milho ele tem uma bolsa lá de Chicago, ela chama CBOT. Essa bolsa, você fala assim, não, eu vou produzir no milho safra, tantas sacas por hectare, e eu vou entregar tantas sacas por hectare para exportação. Aí eles falam, não, é o preço X. O preço pode subir ou o preço pode abaixar, ele trancou a bolsa. Só que ele tem que cumprir com o que ele prometeu. Se ele não cumprir,
aí ele já leva multa, ele pode até perder um pedaço da propriedade, porque a multa também é altíssima. Então assim, isso cabe no planejamento. Ele pode planejar desde o plantio, fazer todos os métodos, precisar, e ele vai colher tantos sacos por hectare lá na frente. Então ele pode trancar o mercado. Assim como o boi, assim como muitos produtos aí por aí, dá para fazer. Só que entra no planejamento. Ele tem que planejar e saber que lá na frente ele vai ter isso para ele vender. Sem planejamento não roda. Eu tive também uma experiência de vida esse mês passado, que por falta, na minha opinião, por falta de planejamento, chovendo muito e como todos nós sabem, a ureia é um produto bem Melindroso, né? Isso. Tem que saber quando jogar, a hora certa de jogar. E o pessoal lá onde eu trabalho aplicaram a ureia com chuva. E todos nós sabemos que ela volatiliza muito fácil, ela não pode entrar em contato com a umidade. Então aí vai ocasionar uma perda muito grande, né? Isso tudo por falta do Isso planejamento. tudo por falta de planejamento. Isso vai no bolso da pessoa, do dono da propriedade. E às vezes também por falta de conhecimento, né? Eu achei bacana o que o João falou, né? Aquela parte que são vários produtores, né? Que estão desistindo, né? Alugando suas terras para soja. Na minha região já chegou até um amendoim. E o pessoal não quer saber, né? O pessoal aluga o que tem e vai viver da renda, né? Que não precisa pôr a mão, não precisa fazer nada, Como você entendeu? diz, que nem o arrendamento. O cara tá ali, não vou falar, tá batalhando, tá tudo. Aí chega lá na hora de vender o carro, não tem um lucro. Aí como diz, chega grandes empresas, chega uma usina querendo arrendar a terra, o cara sabe que ele vai arrendar, não vai, como diz, ter tanto trabalho que ele tá tendo com o gado, e o dele tá caindo todo mês. E talvez também tem caso que a usina chega, igual no nosso caso lá, a usina, né? Ela chega a adiantar um tantos por cento, já para o cara segurar mesmo, faz contrato de 15, 20 anos, então aí o cara não aguenta, porque o cara batalha, não tem um estímulo para ele Ela continuar. tá desanimado com o preço, com tudo que como diz uma grande empresa e oferecendo isso pro produtor, ele realmente já entrega. Né? Tem então que está movimentando aqui nossa região aqui é Usina de cana. Isso. Você também. Lá. Lá também Também eu bastante vi lá cana. atrás. É que não Otávio falou lá para se perto de Turama ali, Santa Baixão Penem, tá chegando bastante agora. Começou a plantação. Chegou cedo. Quando começou a plantação de soja, amendoim, então essas culturas ali pra gente ali tá chegando agora, não é uma cultura que já tinha antigamente. A cana lá é bem forte mesmo. E a usina também é muito importante, Sim. levar em consideração a questão de empregos aí, Geração gera de muito emprego, né? Renda também para as pessoas. E atende bastante cidade ali, né? As usinas. Só na nossa região lá é 4 usinas, né? Só aquele pedacinho de Carneirinho, de Urano, Nem um pico mesmo, É. entendeu? São 4 usinas, né? Entendeu? E o tanto de emprego que gera, né? O tanto de sustento que gera para os populares daquela região, entendeu? Porque se tirar uma usina daquela de lá, muitas pessoas têm que ir embora, né? Porque é o sustento de muito lugar, né? E aproveitando também falar o que o Luiz Ricardo falou sobre a volatilização da ureia, né? Às vezes um bom funcionário, né, ele não tem um valor que não tem dado um bom valor, né? Talvez o patrão não paga, na verdade, o que ele merece, né? Porque eu sei, né, o Luiz trabalha na fazenda, né? Lá eles mexem com vaca parideira, né? E o Luiz sabe, acho que todo mundo sabe, né? Que quem mexe com vaca parideira tem que ficar 24 horas em cima no período que elas vão parir, entendeu? Às vezes o cara não quer pagar, o cara acha que é bem difícil, entendeu? Então é melhor você ter um funcionário bom, que cuida como se fosse dele, que botar um pé de macaco lá que não entende nada e que vai futuramente dar um prejuízo bem pior do que isso mesmo. Tem que saber escolher o funcionário, né? Uma porque pessoa que tem como conhecimento, né? ele tá pondo uma pessoa para cuidar do que é dele, né? Do que é dele. A responsabilidade é grande, né? Responsabilidade, conhecimento. também ele pagar um valor certo pro funcionário. Porque às vezes ele pode até pagar menos e o funcionário não dá. Desanima, né? Não tem. Aí pagando um pouco a mais, o cara Acaba fica que mais. acaba que também Estimula, né? Acaba que não Estimula, serviço, exatamente. Aí lá na acaba que frente. não serviço fácil, como o Otávio falou, você ficar o dia inteiro lá debaixo do sol quente, que nem essas ondas de calor que a gente tá tendo aí agora, não é brincadeira não, você chamou. Voltando na questão das usinas lá, nós falamos das usinas, né? Em questão de transporte, né? A produção ali dentro e todos os produtos. O Edson vai falar um pouquinho melhor sobre isso, que é a cadeia produtiva. Falar um pouco sobre a cadeia produtiva, né? Eu posso, como disse, estar dividindo ela em, vamos supor, 3 partes, né? Seria o fora da porteira ali, dentro da porteira e após isso a comercialização, o armazenamento. Começando fora da porteira, tudo que a gente
para começar, vamos falar um pouco de plantação, né? Tudo para começar, para mim, o básico seria um bom preparo de solo. Um bom preparo de solo, você vê que aquele solo precisa fazer correção se for necessário. Para assim você como se diz, se você tem uma boa preparação fora da porteira, acaba que dentro da porteira depois sua produção vai ser ótima. Então você fazendo um bom preparo de solo, usando os fertilizantes, insumos, tudo, usar uma semente boa, uma semente tratada e, como diz, adequando também com o clima daquela área, tudo vai estar relacionado para na hora da produção, você vai ter uma boa produção dessa plantação da cultura que você vai estar utilizando, né? E você tendo uma boa produção, você vai acabar que vai ter uma boa comercialização no caso, né? Então, como diz, é uma engrenagem, né? Uma coisa vai engrenando na outra e uma vai ajudando na outra. Se uma coisa der errado, às vezes também. Que nem, por exemplo, você já não chega numa área, você talvez não tenha o conhecimento da área, não conhece mesmo, não um bom preparo de solo, aí você já vai ter o quê? Uma baixa produção, ocasionando talvez uma baixa rentabilidade. Aí entra na parte da lucratividade, o cara não vai ter. Então é uma coisa engrenando na outra. Nem a parte da comercialização também. Se for questão de grão, vamos supor o milho, né? Se eu posso plantar um milho e bolho, e tem questão de armazenamento. Tem bastante região aí que o pessoal usa muitos silos, né? Vamos supor, pega o grão, né? E guarda em silos, talvez ali naquela hora ali, o preço de venda não está muito bom. Então você pode estar guardando, né? Armazenando esse milho, certo? Como diz, tudo nos conformes certo, não pode ter umidade, faz o tratamento para não ter fungo, como diz, bactérias ali, senão talvez você não fazer um bom armazenamento também, você pode já perder a produtividade desse milho também, a produtividade não, né? Como diz, o valor dele, né? Isso. Fica uma qualidade menor. Isso. Aí o é uma boa também, tipo assim, eu plantei, vou colher agora, só que o preço não está bom para mim. Eu posso ficar armazenando, quando aparecer um valor de venda bom, eu vendo. Mas muitos produtores hoje também, como diz, eles já plantam, como diz, que a cultura já vendida, né? É com o mercado seguro, né? Já planta, como diz, já está plantando, já vendido pro cara. Né? Aí ele também o meu irmão falou, tem que fazer tudo certinho, planejamento, fazer tudo, para no caso, quando você já está plantando talvez uma cultura vendida, então você já tem que fazer para dar aquele resultado no caso, o seu comprador, né? Senão já entra, como a gente falou, aí já gera quebra de contrato, né? Multa e tal. E tem muitas empresas também, tipo, tem um exemplo do meu patrão. Ele plantou soja, como o preço, aí ele colheu agora, como o preço está meio baixo, ele armazenou para vender depois, quando o preço estiver alto. Aí ele vai segurando até onde der. Quando não der mais para armazenar ela, que tiver no último ponto mesmo, ele tem que vender no preço que tiver. Mas igual ele está dando uma segurada, por quê? Porque quando ele fez o planejamento dele, estava o preço alto. Agora já não está o preço que ele esperava. Então, para ele, não vale a pena ele vender agora. Se subir, aí beleza. Mas se não subir, ele pode segurar ela no armazenamento. Se caso não subir, ele vai tomar prejuízo. Se caso não subir, ele pode... Prejuízo eu acho que não, mas ele não vai ter a rentabilidade que ele o lucro esperado. Ô João, mas vocês que mexem com nutrição animal, essa soja aí que ele plantou, ele não pode usar como insumo para fazer tipo a matéria-prima da fábrica? No caso, vocês têm a fábrica, né? Então, assim, nós não conseguimos, por quê? Porque tem que industrializar a soja. A soja em si, eu não consigo fazer nada com ela lá. Lá a gente não consegue fazer nada com ela lá. Por quê? Porque tá a soja mesmo. Tem que industrializar, tem que tirar o óleo, igual vou fazer o farelo de soja, fazer a ração, tem que tostar a soja, tem que moer a soja, vai fazer a casquinha de soja, tem que torrar a soja e tirar a casca. Então assim, igual nós usamos pelletizada, ele tem que fazer todo o processamento, que pode sim, talvez acontecer, dele fechar uma parceria com alguma indústria, né? Lá em Mato Grosso, que é pertinho, ele leva a soja dele lá, a indústria faz todos os processos e ele um valor menor. O que pode acontecer, mas acredito eu que ele não vai fazer isso porque acho que não é rentável para ele.
E muitas das vezes o pessoal fala, nossa, essa ração tá muito cara, nossa, mas não vê o trabalho. Não vê o trabalho. Acha que é só pegar o grão ali, moer. Então, nós já tem lá de base isso, porque lá ele planta milho, ele planta sorgo, ele planta soja. Então assim, ele só não mexe só com ração, pega lá, compra a ração, bate lá e vem. Não, ele sabe o valor que tem. Por quê? Porque ele planta, ele usa defensivo, ele faz tudo, usa inseticida, tudo que precisa para ele ter uma produtividade esperada, ele sabe. E são matéria-prima, é matéria-prima que ele usa. Você vê também, né, João, a quantidade como diz, de coisa que vai ali na ração, né? Que o João falou que vai no milho, sorgo, você viu, um monte que entra também uma parte do negócio, né? Tanto é importante, né? Até na parte de nutrição animal, o João mesmo trabalha com parte de nutrição, você pode ver o tanto de ingredientes de plantação que já vai para isso também. Né? E pra você ver, tanto que é uma coisa engraçada, né? Porque tipo, vamos pôr lá, o cara vai engordar um boi. Mas para ele engordar aquele boi, o cara lá embaixo tem que plantar a soja, o cara tem que plantar o milho, o cara tem que ir lá nas mineradoras, tem que tirar o calcário. Então assim, para ele engordar esse boi, quantas pessoas não teve que trabalhar para chegar essa ração para ele? Então assim, é por isso que a gente fala, é muito abrangente, é uma coisa muito grande. Como diz mesmo, é uma engrenagem, né? Não vai. Um depende do outro, né? Isso, um depende do outro, é isso mesmo. É como a gente falou, né? O agro não para. Se não parar, já acarreta diversos outros. E agora, no final do ano, tivemos exemplo de falta de chuva em Mato Grosso. Aí, mas o que aconteceu? Em Mato Grosso não choveu, ou não choveu o esperado. Só que no Rio Grande do Sul continuou normal. Então o que aconteceu? O Rio Grande do Sul conseguiu cobrir a demanda do Mato Grosso. Então, tipo, um depende do outro para tudo. Se o Mato Grosso não chove e o Rio Grande do Sul não chove, o que ia acontecer agora? Não ia ter milho safrinha. Por quê? Porque o pessoal lá perdeu as roças de milho e eles começaram a plantar algodão. Então, milho safrinha não ia ter, praticamente não ia ter, entre um ou outro. Aí o que ia acontecer? O preço ia lá em cima, é a lei da procura e da oferta. Ia ter muita procura e pouca oferta. Mas aí, em Rio Grande do Sul, conseguiu segurar a barra. Ele conseguiu produzir o esperado para manter o país. Então, assim, é tudo uma dependência, né? Tudo uma dependência. É graças a Deus, quando a gente pode falar, o brasileiro pode falar com muito orgulho, né? Graças a Deus, o Brasil é um país bem forte, bem rico, bem rico, né? Em questão de tempo, assim, muita chuva, tem sol, né? Uma questão que não é nem calor nem frio o país. É produtivo, né? Clima tropical, rico de água, né? E também tem uma coisa. Bacia hidrográfica. Nosso país, por exemplo, vamos usar exemplo, a China. A China sofre com terremoto, quarta-feira passada teve um terremoto e eles estão preocupados com um possível tsunami. Aqui você não vê isso. Então assim, acho que é um lugar abençoado, né? Acho que a gente deveria, o brasileiro deveria dar mais valor ao seu país. Inclusive, vale mencionar também que se o Brasil de repente sim, né, der uma guerra, porque com ele parar no Brasil inteiro, o mundo vai parar, porque o Brasil realmente, o exportação, né? A China depende do Brasil. Os Estados Unidos importa muito, a China é o maior exportador de soja, frango do Brasil, né? Carne, então frango, né? Porque não tem ideia para eles, tem que pegar aqui, né? Por isso, inclusive, tem quem fala mal dos chineses, briga com os chineses, mas, gente, você não pode até falar mal, mas o chinês gira aqui. Ele basicamente gira a economia do país. Porque assim, os chineses, eles podem não ter, por exemplo, não ter produção. Eles não têm produção, por exemplo, soja, milho. Só que a indústria deles, o Japão, é fora de base. A população deles é menor, né? Sim, então, mas a parte de indústria, eles dominam. Então, por exemplo, é igual eu falei, uma coisa depende da outra. O Brasil é um grande exportador de insumo, de matéria-prima, só que a China, o Japão, um grande exportador de eletrônico, grande exportador. São as potências mundiais, Estados Unidos, China, Brasil, né? A gente, agora, como diz, a gente falou um pouco também sobre a maioria de grandes produtores, grandes empresas.
a gente, como disse também, fala um pouquinho sobre agricultura familiar. São os pequenos Isso, produtores. os pequenos produtores que também são grandes responsáveis, fortes responsáveis, De grande de importância. grande importância sobre a alimentação nossa. Talvez grande maioria das coisas também que a gente, como diz, está ali na prateleira do mercado, está numa feira, são desses pequenos produtores. Talvez não é eles que, como diz, que põem lá no mercado, mas talvez eles produzem ali, como diz, uma chácara, no sítiozinho deles, e já, como diz, vendem com um produtor maior agregar com o dele, para estar, como diz, vendendo para o mercado, para o Se fornecedor. for até mesmo, levam para feiras, né? Isso. Até Aí- mesmo o pequeno produtor, ele já tem como base, assim, ele planta, já colhe, ele tem mesmo seu comércio na feira, ele já tem seus equipamentos de feira, tem sua Isso. barraca, Sim. ele mesmo já pega, já limpa, já Já embala. planta também já a sua planta, própria é. alimentação, né? Diz, a gente tem que, entre a gente que tem um Otávio, como diz, ele é produtor do ramo de leite, né? Produtor da agricultura pecuária leiteira. Pode dar um exemplo, talvez também, Otávio, das dificuldades de ser como produtor do leite que você pode encontrar. E as adversidades, né, de skin, porque é bem complicado, né, a gente trabalhar no ramo leiteiro, né, porque às vezes, tipo assim, é uma coisa que a gente fica de domingo a domingo, todo mundo sabe disso, né, o conhecimento é difícil, né, tanto sol ou chuva, às vezes tem gente que depende de uma ordenha, acaba a energia, lá em casa, no caso, é manual, né, nós somos em 3, né, trabalhei eu, meu avô e meu tio, né, é um tipo de agricultura familiar, né, fazendo sol, fazendo chuva, a gente vai estar lá, entendeu? Independente de cada coisa. E tem as adversidades, né? Que o preço não ajuda, né? Essas firmas grandes judiam da gente, né? E é um trabalho que não é fácil, né? Às vezes você fica o dia inteiro envolvido naquilo, né? Você acorda de madrugada, tira o leite, aí você tem que despejar em tanque, quem mexe com refrigeração, né? Aí você tem que lavar, entendeu? Até você acabar de organizar o curral, já tá na hora de você apartar as vacas, entendeu? Aí você vai apartar, você vai tratar, entendeu? Aí já entra a parte de insumos, com o valor tipo assim, o valor dos insumos não bate com o valor do litro de leite, né? Porque hoje em dia, 1 litro de leite não paga 1 quilo de ração, mas já entra as adversidades que o João Vitor citou, né? Às vezes não é culpa do pessoal do insumo, porque eles têm os custos deles para produzir a ração e a gente tem um custo para produzir leite, né? Hoje em dia uma vaca de leite boa, né? Custa uma média de uns 6 mil reais. Esse dia a gente comprando 5 lá, a gente fez um investimento lá, entendeu? Aí o que aconteceu? O preço do leite diminuiu, 1,27, entendeu? Um litro de leite, entendeu? Até então parece que o país, eu não sei direito, posso estar falando devolver, mas eu acredito que não está importando o leite, né? Estado de Minas Gerais, né? Eu vi, parece que, não sei de onde que tá vindo, parece que tá até um bafafá danado aí, né, entendeu? Então eu acho que tem muita gente que depende disso, tá? A gente não depende só disso, a gente tem outras formas de rendas, mas tem muita gente que vive disso, inclusive a gente tem vizinhos lá que depende disso, que tá passando por dificuldade, atrás dos boletos, entendeu? Tem gente que vive só desse meio de vida, entendeu? Então é complicado. E também só para os bezerros, né? São outra forma de comercialização, né? Sobre um bezerro macho, uma fêmea, entendeu? E dá para acudir também, né? Igual também eu trabalho na área da pecuária, né? Pecuária do leite. O manejo, a mão de obra hoje em dia não tá fácil também de Bem achar. escasso, né? Tá bem escasso, o pessoal não. Porque é um serviço trabalhoso que não tem o reconhecimento. E não é valorizado muito também, né? E tirar leite não é só também, só ir lá e tirar o leite, não é fácil, né? Existem doenças, né, que podem dar nas vacas. A mastite é a principal doença que dá e que o custo para o tratamento é muito alto. Então tirar leite também não é fácil. Né? E também o produtor de leite, ele é, como se diz, ele é igual um produtor de laranja, vamos usar o exemplo. Por quê? Porque ele tira o leite, aí ele vai vender, o cara fala assim, eu te pago X. Aí o cara fala assim, não, mas eu quero vender a Y. Você então fica com o seu leite. O que ele vai fazer com o leite? Ou ele vende num preço baixo, ou ele não vende. E é um produto Ele é dependente. Não posso usar a palavra aqui, meio difícil de dar, porque dependendo ele também tem a sua validade, né? Exatamente, né? Então dependendo se ele não vender, pode perder. Exatamente, porque as grandes firmas, a gente que vai entregar o leite para ele, a gente já tem rigorosos padrões, né? Então tem aquela questão de gordura, CCE,
porcentagem de CBT. CBT, isso, Igual a temperatura, higienização né? do leite, tem até temperatura, bem retratado. Então, aí vamos supor, o cara vai lá, acorda cedo, tira o leite. Beleza, aí coloca dentro do tanque. Aí vai fazer outras coisas dele, por um acaso, Falta energia. falta energia Já e ele não acontece. tá ali. Perto O que vai acontecer? O cara vai vir buscar o leite e fala assim, não, o leite não tá na temperatura ideal pra me levar. E o cara não leva, os assim não aceita. Teve até semana passada um exemplo de, lá na propriedade onde eu trabalho, o contribuidor esqueceu de ligar o refrigerador. Então aí foi um refrigerador de 3.000 litros, foram 3.000 litros de leite embora. Perdido já. O leite lá, como é outra indústria que pega, o leite está a 2,20 por aí. Aí olha o prejuízo que deu. Prejuízo já dá, né? Não, mas ainda tem quando a gente vê assim, ainda dá pra acudir, né, Luiz? Tem a propriedade aí, tem um porco, entendeu? Isso. Dá pra fazer um soro com um porco, dá pra fazer uma coalhada, né? Talvez um queijo, um requeijão, Só né? que ele não vai Entendeu? ter o lucro. É, exatamente. É do leite, né? Entendeu? Porque o produtor visa lucro, lucratividade. Exatamente. Ele tira, trabalha visando a lucratividade. E até então, o Otávio até comentou sobre uma lei, foi o Romeu Zema que lançou uma lei no estado de Minas Gerais, que o estado de Minas Gerais não pode importar leite. E se importar, eu não lembro agora, mas o ICMS é muito alto, muito alto. Então o que vai acontecer? O estado de Minas Gerais, eu acho que todos os estados do Brasil deveriam fazer isso também. O estado de Minas Gerais, ele vai exportar leite para os outros estados ou para fora do país. E se alguma empresa ou algo, tipo, algum comércio querer pegar, vamos levar, vamos supor, o Otávio tem um laticínio, um supermercado em Carneirinho. E o Edson tem um laticínio aqui no estado de São Paulo. Se o Otávio quiser comprar um leite do Éricles, ele vai pagar um absurdo de ICMS. Por quê? Porque o estado de Minas Gerais agora ele está querendo fazer de tudo para não aceitar importar leite para ele. Porque o estado de Minas Gerais, no Brasil, ele é um dos maiores produtores de leite. Então, assim, eu acredito que isso aí vai ser muito bom. Acho que na região, acho que já está melhorando bastante já o preço do leite. Já tem lugar ali que já está chegando a R$3, que eu converso com bastante gente. Então, assim, eu acho que os outros estados deveriam tomar de exemplo isso e não pensar só, tipo, vamos só pegar para nós. Não, vamos pensar no pequeno produtor. Vamos pensar não só naqueles que produz 3.000, 5.000, 6.000, vamos pensar naquele que produz lá 200 litros de leite, o cara acorda 4 horas da manhã, ele almoça correndo para ir lá apertar as vacas dele. Vamos pensar nesse cara também. Eu acho que todos os deputados, governadores de estado, acho que deveriam pautar esse assunto. Porque isso eu volto a falar, né? Não brota lá na prateleira do mercado, né? Então, para aquele leite chegar naquela caixinha, para chegar lá na prateleira do mercado, você ir lá e comprar, é muito trabalho, é muito difícil. E até, Então, a gente tem que dar valor, bastante valor. até então, né, quem tem uma propriedade pequena, né, lá na minha região, a gente que a gente mais vê, né, é a pessoa, né, que tem uma propriedade pequena, acorda antes do dia amanhecer, do sol nascer, tira o seu leite e faz, tipo assim, tem uma esposa, tem um filho, né, que fica lá responsável por acartar a vaca, né, que como se diz, agricultura familiar, e vai trabalhar por dia pros outros, entendeu? Porque só o leite não dá o sustento, entendeu? Na maioria dos casos, né? Então isso ajuda de certa forma, né? Talvez o leite sustenta, né? Mas talvez é uma forma de incrementar na renda daquelas famílias, né? É isso, né? O nosso podcast. Nós tentamos falar aqui sobre agronegócio, englobou tudo, né? Bastante coisa dos grandes produtores, dos pequenos, falando um pouquinho sobre a importância, né, que a gente vê dele, né? Creio que a gente Até compartilhamos conhecimento, forma muito boa da gente conversar e também passar para frente, né, o conhecimento que a gente adquiriu também nesses, vamos supor, 3, 4 anos de faculdade, né? Ou também tirar um pouco da faculdade, da nossa vida por fora da faculdade, né? Bastante, os meninos também aí, bastante experiência na área já também, porque pode passar pra gente. eu falo assim que estudar e trabalhar não é fácil, Não né? é. Porque você chega igual nós lá do Carneirinho, nós chega lá Noite, meia-noite, tem o Otávio que chega quase 2 horas da Na manhã. casa dele, E né? depois no outro dia já tem que acordar cedo de Sim, novo, né? tem vez antes das 5 horas, então
para estudar não é fácil, né? E nós É, temos então, batalha, Tem que ter opinião, tem né? que ter opinião. Talvez a gente pautou bastante a agregação de valor no produtor, porque a gente sabe, né? A gente Que trabalha, passa, né? Isso, a gente trabalha, né, nessa parte. A gente sabe que não tem valor. A gente sabe. Infelizmente, Não tem. porque é um serviço tão difícil, né? Como vocês falaram, mão de obra escassa, porque tá, essa coisa que você mais acha difícil é um carpinteiro, que hoje em dia você não acha uma pessoa que vai lá faz uma porteira, uma pessoa que vai lá e faz um acerto. É completamente difícil. Às vezes tem até gente que é metido que acha que faz, mas não fica bom, né? Entendeu? É isso Falta aí, de como diz, conhecimento. é mais os, vamos supor, mais as pessoas antigas, né? E tá acabando, E né? tá acabando, você pode ver que, por exemplo, o pessoal vai ficando mais de idade, não dá conta de fazer o serviço. Então, nem eu posso parar, por exemplo, com meu avô. Meu pai do meu pai ele é carpinteiro. Foi carpinteiro muito tempo, o Luiz Ricardo tá de prova, fez curral, casa, tudo lá da fazenda, ele trabalha, tudo foi ele que fez. E meu pai seguiu nessa linhagem um tempo, meu tio também. Meu pai, como diz, apareceu uma oportunidade dele de sair fora desse ramo, então hoje mesmo ele já não segue mais nesse ramo. Meu tio começou também, já não segue mais. Então é uma coisa que ali você já não, tipo assim, você não vai ter uma linhagem. Então ali vai, como diz, acabando, você não vai achando profissionais já tão bom quanto antigamente nessa área, né? Até então, o João falou um pouco atrás, né, que além da oferta da procura, hoje um carpinteiro, entendeu? Ganha bem, porque o que ele pedir, você não vai discutir com ele, porque Não tem, não exatamente, sabe fazer o serviço, entendeu? Às vezes tem, mas não faz o serviço que ele faz, entendeu? Não fica bom, entendeu? Não tem o conhecimento que ele tem. Então, tem que dar valor, porque não é fácil ficar nesse sol aí, marretando uma cavadeira, né, quebrando um cupim, um enxadão, entendeu? Carpino, com a bomba postal nas costas. Eu posso falar com certa liberdade porque eu já passei por isso, entendeu? E, sinceramente, eu não quero viver disso, não. Quem quer? Então, do mais, só isso aí. Agradeço a todo mundo aí, a gente agradece a todo mundo. Essa oportunidade de estar compartilhando aí, né? Essa Mineiros Cast aí, né? Posso agradecer também o professor, né, pela Isso, oportunidade, pela né, oportunidade, nossa primeira edição, né? Nosso, foi uma boa, nosso bom trabalho, um né? bate-papo, né? Isso, pra gente estar Nossa Troca de conhecimento. E o nosso patrocinador, né, agradecer por ele sempre estar presente com a gente, né? B7 B7 Imports, sempre apoiando o agronegócio. É isso aí. E é isso aí. Muito Obrigado. obrigado, professor.